Oi, antes do vídeo começar, eu só queria falar que agora eu tô com o Twitter e o Instagram. O arroba dos dois é okiki, então é isso, me segue lá. Se você cresceu com acesso livre na internet em meados de 2010, primeiramente, meus pêsames, você deve ser extremamente problemático. Talvez eu esteja incluso nesse grupo. E segundamente, você com certeza conhece Five Nights at Freddy's. E assim como eu, viu o desenrolar não só desse jogo, mas de toda uma onda de jogos de terror que movimentou muito a parte de terror na indústria indie, principalmente. E essa grande onda, que ainda não passou por sinal, é extremamente óbvia e fácil de perceber. Mas antes disso, é bom a gente entender como isso de fato começou. Em 2014, o primeiro jogo da série FNAF foi lançado, e a gente pode dizer que ele foi extremamente importante e único de certa forma, porque até então, antes na internet, nunca tinha sido comovido tanta gente a ponto de formar uma comunidade gigantesca e tão engajada no jogo. De verdade, isso é surpreendente até hoje. Isso aconteceu muito por causa de dois fatores, o primeiro sendo os youtubers que gravavam esse jogo e principalmente as teorias e a lore. Não tem nem muito o que comentar sobre, porque FNAF estourou bastante, porque ver youtubers tomando susto é obviamente muito engraçado. A lore desse jogo ainda é extremamente engajante, tanto é que até hoje fazem teorias sobre essa franquia. Isso na época foi basicamente que começou essa onda de vídeos de teoria, e quando eu digo que foi engajante, é porque foi mesmo. As pessoas começavam a devorar o jogo e tudo o que tinha possível, e obviamente o Scott Cawthon foi nessa onda, e começou a sugar tudo que era possível de FNAF, fazendo cada vez mais e mais jogos e expandindo isso pra livro, spin-off e agora um filme. E o hype obviamente seguiu todos os jogos da franquia, e pra ser sincero, até hoje esse hype não passou. E meu amigo, ninguém soube o monstro que o Scott Cawthon criou nessa época. O monstro esse que perdura nos jogos indies até hoje. E esse monstro é a fórmula do FNAF. Depois de todo o gigantesco sucesso de FNAF, diversas desenvolvedoras indies começaram a apostar nessa fórmula. Por mais que pareça boa, ela é bem ruim e cheia de problemas se não for executada da forma exata que ela foi feita para ser. E ela por completo gira em torno de hype e mistério. Tem mais uns pontos aqui e ali, mas durante o vídeo eu vou comentando. Enfim, se você não sabe, a história de FNAF é segmentada, é dividida por vários jogos e diversas mídias, e pequenas pistas são colocadas aqui e ali para complementar toda a história, o que se feito de uma maneira certa pode ser uma boa estratégia de venda e de marketing para um jogo, visto que seu jogo fica em hype por muito mais tempo e as pessoas acabam comentando sempre sobre seu jogo. Só que tem um pequeno problema porque nem FNAF fez isso direito. A história é cheia de plot e enfim, deu mó treta com o último jogo aí, mas vai ter um vídeo dele depois, todo mundo já deve saber disso. E nada muda muito nesses jogos, a jogabilidade também não é lá tão diferente, mas enfim, o que importa são fazer diversos jogos ou capítulos e obviamente os mistérios que fazem a comunidade engajar muito, principalmente pelas teorias, mas até isso tem seu lado ruim. Essa fórmula foi adotada por diversos jogos de uma forma meio diferenciada, não prezando pela criação de uma comunidade que de fato fosse engajar no jogo, mas sim de uma forma extremamente comercial e não negando assim tanto para a qualidade geral, mas sim sobre a forma que ele está sendo feito. Então, obviamente, foram feitos jogos a rodo, assim, e a maioria é um lixo mesmo e não conseguiu a tão almejada popularidade, mas em contrapartida, tem alguns jogos que, por serem melhores que a maioria, principalmente na parte gráfica, conseguiram chegar nesse pódio. E o jogo que recebeu certo destaque nos últimos tempos foi o Poppy Playtime. A parte meio engraçada é que esse jogo ficou tão popular que, eu não tô brincando quando eu falo isso, eu fui numa feira aqui perto e acreditem ou não, estavam vendendo o Huggy Wuggy. Sim, não tem uma forma melhor de falar dessas fórmulas sem falar do Poppy Playtime, porque ele incorporou muito isso, e talvez até demais. No final de 2021, para ser mais específico, em 12 de outubro, foi lançado o Poppy Playtime na Steam, e a grande sacada desse jogo foi lançar o primeiro capítulo de graça na Steam, o que obviamente foi extremamente benéfico para o marketing dele, porque ele se tornaria extremamente acessível, diferente de outros jogos indies de terror, e com isso ele ganhou bastante notoriedade no meio dos youtubers, já que todo mundo já sabia que essa forma era extremamente profitável. Então, como vocês já sabem e perceberam, esse jogo virou uma febre, mas diferente dos outros jogos, acabou que esse jogo saiu um pouco da bolha, porque não foram só canais de teoria ou de gameplay que gravavam esse jogo, mas sim até canais infantis, o que é bem estranho pra falar a verdade. Eu vou me abster aqui e falar mais um pouco do público um pouco mais velho. Enfim, no período de quase 6 meses de diferença pro capítulo 1 e o capítulo 2, foram feitos diversos vídeos de teoria a rodo, porque o jogo deixava bastante coisa a serem descobertas e pontas soltas nessa história. E é aí onde começam os problemas, que sinceramente não são poucos. E agora falando mais sobre o jogo mesmo, vamos começar do começo, que é a gameplay. Não só desse, mas todo tipo de jogo de terror tem essa fórmula extremamente genérica. A grande parte desses jogos se sustenta nessa mesma fórmula, que tem praticamente o mesmo gameplay loop, que consiste em ande até o lugar X, faça a tarefa ou resolva o puzzle Y, onde libera o lugar Z, o que sinceramente
tecnicamente pode até ser meio injusto, principalmente dessa forma, mas a questão é que em literalmente todo jogo assim, todo mesmo, quase sem exceção, dá pra achar uma parte, ou melhor falando, segmento onde você vê exatamente isso. E na maioria das fórmulas é aí que tá o problema. Tudo isso é extremamente genérico. Eu não falo como se o jogo precisasse ser revolucionário ou algo do tipo, mas mudar essa questão e esse loop literalmente não custa nada. E o Poppy Playtime mesmo tenta disfarçar isso com a Grab Pack, mas é só um disfarce, porque essencialmente é a mesma coisa. Não vou negar aqui que, sei lá, essa mecânica é interessante e é única e dá um charmezinho pro jogo. Enfim, tem que elogiar o que tem que elogiar, né? E o jogo se repete de uma forma extrema, tipo, literalmente, se você analisar os dois capítulos, eles são extremamente parecidos. Só que o segundo é extremamente mais longo, mas as partes se mantêm a mesma, como o vilão te perseguindo, mas depois sendo impedido, eu morrendo, o que, quem diria, é algo comum em grande parte desses novos jogos de terror. E sinceramente, isso não é nada se a gente vê o real problema que são dois desses jogos, que é a história e a comunidade. E o meu problema não tá na história em si, mas sim em toda a fórmula que ela é feita. E caso você ainda não tenha entendido, o meu problema não tá na fórmula em si, porque se alguém realmente é bom e consegue pegar ela, esse cara extrai muito disso, mas isso é algo que precisa de muito planejamento, e tem como realmente extrair muita coisa boa disso. Mas o que acontece na maioria dos casos é extrair essa fórmula de uma forma extremamente comercial, focada muitas vezes na venda e no hype do jogo. Entendendo isso, a forma que a história se baseia 99% das vezes em ter uma história extremamente longa e extensiva que vai se subdividindo de algumas formas diferentes, e a mais óbvia sendo em diversos capítulos, e vai deixando pistas aqui e ali para principalmente os jogadores decifrarem. E tudo isso compõe muito bem o hype de uma obra. Primeiro que ao entregar ela inteira, as pessoas tendem a esquecê-la logo, mas enquanto ela se divide com diversos lançamentos diferentes, nesse meio tempo ainda tem atividades para fanbase, como desvendar enigmas, e com coisas assim, obviamente, o jogo fica em um spotlight gigantesco. Na maioria dos casos isso é extremamente mal feito, porque não é 100% planejado. E o FNAF mesmo sofreu bastante com isso, e dá pra claramente ver que isso é feito não porque a história é grande, ou seja lá o que for, mas sim por uma questão de hype mesmo. Então nisso o jogo fica se repetindo diversas e diversas vezes para completar as lacunas vazias que tem no meio dele. E até pode gerar algumas controvérsias com essa busca pelo hype, dinheiro e lucro quando foi feito as NFTs de Poppy Playtime. Mas esse hype muitas das vezes só funciona por causa da comunidade, em especial de uma comunidade que eu particularmente não gosto muito, que são os teoristas. Esse tópico merece um vídeo inteiro. Eu tenho que parar de prometer vídeo. Mas enfim, toda essa estratégia e forma que eu passei esse vídeo inteiro falando funciona por causa dessa comunidade, que por consequência também funciona de uma forma que é literalmente danosa. Não só o jogador, mas quem faz os jogos mesmo. Quando eu for fazer um vídeo disso eu aprofundo mais, mas enfim. Essa comunidade funciona praticamente um ciclo, onde começa com um jogo ou série ou qualquer coisa minimamente misteriosa. Depois disso começa o inferno, onde é explorado até a última gota de certo assunto. E não importa quanto tempo passe, porque, por exemplo, tem quase um ano desde o lançamento de Poppy Playtime, e um canal que é referência no mundo de teorias, o Game Theory, fez mais de 10 vídeos sobre 2 capítulos e alguns trailers, e a coleção de NFT, é claro. Isso porque eu não falei dos vídeos de FNAF, né, mas enfim, o problema em si tá nessa extensão exaustiva de um único jogo, onde por mais que seja interessante desvendar os mistérios e o que acontece, isso danifica toda a história do jogo, visto tanto quanto do ponto do player, quanto do ponto do desenvolvedor. O player, por sua vez, começa a elaborar muitas teorias e acaba ficando alienado, esperando demais de um jogo que talvez nem tenha tudo isso elaborado. E o desenvolvedor fica à mercê de conseguir satisfazer o público e todas essas teorias malucas que eles propõem, que podem ou muito provavelmente não entram no jogo originalmente. Isso acaba sendo uma faca de dois gumes, onde afeta o jogador e o desenvolvedor. E fora que é muito engraçado ver as pessoas teorizando sobre um monte de coisa nada a ver, analisando pixel por pixel de um pôster, tipo, irmão em Cristo, é só um pôster.